Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do programa Conte Conosco do Grupo Anjos de Luz. Meu nome é Isabela Smith, médium do Grupo Anjos de Luz. Peço a licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, pela oportunidade de conduzir os trabalhos de hoje. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Então, vamos iniciar falando e proferindo, né, o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Para isso, eu peço que todos vocês relaxem, se conectem consigo mesmo e façam 3 inspirações e expirações para que a gente possa começar. Agora repitam comigo. Hoje me perdoo e neste momento me perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo, amo a todos, sou grata, estou livre, todos estão livres, assim é e assim será. Está feito, amém, amém, amém e amém. E agora vamos ao decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz, eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. E agora vamos falar um pouco sobre o Grupo Anjos de Luz. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e o equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através dos tratamentos disponibilizados no nosso site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para a casa, oração para o animal e oração para o tutu. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online divulgada todo início de mês nas redes sociais. O programa Conte Conosco tem por objetivo oferecer acolhimento àqueles que necessitem de apoio e orientação. Propõe falar sobre saúde e espiritualidade. O Grupo Anjos de Luz oferece vários canais que promovem o auxílio e a escuta fraterna ao próximo. Por esse motivo, caso você sinta necessidade de conforto, de falar sobre uma dificuldade que está vivendo, conte conosco. Hoje nós vamos falar sobre o tema ecologia espiritual, cuidando da terra, cuidando de nós. Ecologia espiritual é um conceito que integra cuidado ambiental com valores espirituais, entendendo que a relação entre o ser humano e a natureza não é apenas material, mas também moral, energética e sagrada. A doutrina espírita, ao esclarecer a origem e o destino dos seres espirituais, amplia também a compreensão sobre o papel da natureza e o compromisso moral que une a humanidade à criação. No entendimento espírita, a natureza não é apenas um cenário transitório onde se desenvolve a experiência material, mas uma obra divina estruturada para favorecer o progresso intelectual, moral e espiritual. Um campo onde a vida se manifesta e onde somos convidados a aprender, a servir e a evoluir. Nesse sentido, refletir sobre o cuidado ambiental, o consumo consciente e a responsabilidade que cada indivíduo possui perante o planeta é refletir sobre o dever espiritual que todos temos como coautores da harmonia universal que Deus estabeleceu. Allan Kardec, ao compilar os ensinamentos dos espíritos superiores, apresentou na codificação diversas orientações acerca da relação entre o ser humano e o mundo que habita. No livro dos Espíritos, por exemplo, vê-se que Deus dotou a Terra dos recursos necessários para o desenvolvimento da humanidade, convidando-nos a utilizá-los com sabedoria. A natureza, portanto, constitui um campo de aprendizado, no qual o espírito reencarnado é educado pela experiência, aprendendo a discernir entre o uso equilibrado e o abuso, entre a cooperação e a exploração desmedida. Ao interagir com a natureza, o ser humano é chamado a desenvolver virtudes como prudência, responsabilidade, respeito e gratidão.
Essa interpretação espiritual da natureza conduz diretamente o tema do consumo consciente. Se tudo na criação tem um propósito inteligente e amoroso, utilizar os recursos naturais de forma irresponsável constitui não apenas um erro ecológico, mas também uma falta moral. O desperdício, a excessiva exploração ambiental revela a imperfeição e o egoísmo, também a destruição por ganância ou indiferença e a negligência com a sustentabilidade são formas de romper o equilíbrio que deveria reger a relação entre os seres. Kardec afirma que o abuso dos bens terrenos revela uma imperfeição moral e que a posse e o uso dos recursos materiais são provas que testam o senso de responsabilidade de cada espírito. O consumo consciente, nesse contexto, torna-se uma prática de responsabilidade espiritual. Implica compreender que cada escolha, desde o que compramos até o que descartamos, né, e o tempo também de uso, tem consequências para a coletividade, para o planeta e para as futuras gerações. A ética espírita, que valoriza o bem coletivo, que reconhece a interdependência entre todos os seres, reforça que a mudança dos hábitos individuais é sim uma forma concreta de evolução moral. A pergunta que deve orientar o comportamento é: meus atos contribuem para o bem e para o equilíbrio da criação? Essa reflexão transcende a moral terrena, pois envolve o entendimento de que responderemos espiritualmente pelas ações que tenham causado prejuízos à harmonia universal. Além disso, o cuidado ambiental é profundamente coerente com o grande mandamento de Cristo: amar ao próximo como a si mesmo. O meio ambiente é a casa comum onde todos nós convivemos, e preservá-lo é preservar as condições de vida, saúde e dignidade e evolução de todos os espíritos encarnados e desencarnados que neles se encontram. Por isso, estimular práticas de cuidado ambiental, como reduzir o desperdício, reciclar, reutilizar, proteger os ecossistemas, apoiar iniciativas sustentáveis e promover a educação ambiental, torna-se a expressão concreta do amor fraterno. Existem alguns movimentos bastante divulgados, como, por exemplo, o minimalismo, que é apresentado como um estilo de vida que busca viver com menos, reduzindo excessos e mantendo apenas o essencial. Outro exemplo é a moda sustentável, que enfatiza reduzir o consumo, valorizar peças duráveis e diminuir impactos ambientais na natureza. Cuidar da natureza é cuidar das pessoas e pensar nas próximas gerações, pois cada gesto preservacionista evita sofrimentos, doenças, escassez e desigualdades futuras. No entendimento espírita, o progresso não se limita ao desenvolvimento tecnológico, mas exige uma evolução ética. A verdadeira civilização cristã não se mede pela quantidade de recursos explorados, mas pela capacidade de utilizá-los sem destruir a vida. Assim, o cuidado ambiental é uma extensão natural da vivência do Evangelho. A ecologia espiritual, implícita em diversos ensinamentos da doutrina, afirma que a transformação moral que tanto buscamos para o mundo começa nas escolhas de cada indivíduo. É pela educação, pelo hábito e pela responsabilidade diária que o ser humano se converte em guardião da obra divina, promovendo uma convivência mais harmoniosa com o planeta. Podemos dizer que ecologia espiritual é entender que o ambiente é também um dom divino. O uso que fazemos dele tem consequências espirituais. Cuidar da natureza é uma virtude e um ato de amor. Sustentabilidade e espiritualidade caminham juntas. A evolução do planeta exige também a evolução do ser humano. Resumindo, a doutrina espírita nos convida a enxergar a natureza como uma expressão da sabedoria e do amor de Deus, um campo vivo onde o espírito se desenvolve e se aperfeiçoa. Ao mesmo tempo, chama-nos à reflexão sobre o consumo consciente e sobre as consequências espirituais dos nossos atos. Lembra-nos que o cuidado ambiental é um gesto de amor ao próximo e de reverência ao Criador. Assim, cultivar a sustentabilidade torna-se não apenas uma necessidade contemporânea, mas uma virtude essencial na jornada de evolução espiritual, integrando consciência, responsabilidade e amor como fundamentos de uma vida
mais harmoniosa com a criação. E para finalizarmos a conversa de hoje, trazemos aqui a prece de Emmanuel sobre a natureza, que foi psicografada pelo Chico Xavier. Senhor, quando eu olhar para a terra que me deste por escolha, ensina-me a respeitá-la como um templo vivo de tua sabedoria. Que eu aprenda a conservar o solo que me acolhe, sem feri-lo com abuso, desperdício ou a indiferença. Que eu saiba proteger as águas que nos servem, como quem guarda a própria bênção que nasce de tuas mãos. Dá-me entendimento para ver nas árvores, nas fontes, nos campos e nos ventos que sopram, não apenas recursos, mas expressões do teu amor. E permite, Pai, que meus gestos contribuam para o bem de todos os seres, honrando a obra que criaste para a nossa elevação. E agora chegamos ao final desta edição do programa Conte Conosco. Recebam o nosso abraço fraterno. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz, pela oportunidade. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. Até já!